A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Vamos iniciar o nosso breve estudo com uma pergunta: por que sem fé é impossível agradar a Deus? A declaração sem fé é impossível agradar a Deus significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé genuína. Na verdade, sem essa fé, uma pessoa nem mesmo é capaz de ter a certeza de que Deus existe e se relaciona pessoalmente com o homem. O versículo que traz essa mensagem está em Hebreus 11:6, onde lemos: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. O autor de Hebreus, ele escreve essas palavras num capítulo em que ele faz uma maravilhosa exposição acerca da natureza da verdadeira fé. Primeiro, ele diz no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em seguida, ele explica que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram bom testemunho e que também é pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Deus. Depois, o escritor bíblico ele faz uma lista dos grandes exemplos de pessoas piedosas do Antigo Testamento, que tiveram suas vidas marcadas pela fé. Essa lista é conhecida como a galeria dos heróis da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Esta frase é imediatamente aplicada após ele ter citado o exemplo de Enoque no versículo 5. Enoque foi uma das únicas pessoas da história que não experimentaram a morte. A outra pessoa foi o profeta Elias. Enoque viveu no período pré-diluviano, um tempo em que a corrupção da humanidade avançava vigorosamente. A Bíblia diz muito pouco sobre quem foi Enoque, mas o que ela diz é suficiente para sabermos o quão piedoso e temente ao Senhor ele era. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Alguém pode perguntar: como isso pode ser possível? Como uma pessoa pode ser elevada por Deus sem passar pela morte? O escritor de Hebreus responde essa pergunta apontando para a fé. Ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Escutaram, amados? Agradado a Deus. Isso está em Hebreus 11:5. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus, não por qualquer qualidade humana que ele tivesse. Antes de Enoque, Abel foi outro exemplo vivo de que somente pela fé o homem pode oferecer um culto aceitável ao Senhor. Bem como Caim também foi um exemplo claro de quem sem fé é impossível, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá escrito em Hebreus 11:4. E como agradar a Deus? Frequentemente as pessoas perguntam: como podemos agradar a Deus? A resposta é simples: pela fé somente. É pela fé que sabemos que Deus existe. É pela fé que podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que podemos andar com Deus. É pela fé que podemos nos relacionar pessoalmente com Deus como nosso melhor amigo. É pela fé que podemos orar a Deus como nosso Pai celestial. É pela fé que podemos ter uma vida gratamente submissa e obediente à vontade de Deus. Bem diz o apóstolo Paulo em Romanos 14:23. Tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, definitivamente, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma necessidade absoluta para todo o povo de Deus. A boa notícia que o apóstolo Paulo nos comunica em Efésios 2:8
é que, sendo um dom divino e não um fruto da habilidade humana, a fé está graciosamente disponível a qualquer cristão genuíno. Prezados ouvintes, vamos pedir a Deus a fé que nos capacite a agradar a Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?